Olá, meu amigo, minha amiga. Eu espero que você esteja bem. Eu vim aqui para compartilhar contigo uma história bacana para tua reflexão. Serviu muito para mim também e para a pessoa que eu tive a oportunidade de ouvi-la e compartilhar com ela uma palavra. Bom, na semana passada não, há algumas semanas eu voltei de viagem com a minha esposa. E ao retornar, eu precisei pedir um carro de aplicativo, porque eu fugi do padrão, eu fugi da logística que eu sempre faço, que é deixar o meu carro na casa dos meus pais, para que quando ao retornar da viagem, possa pegar o meu carro e voltar com ele para minha casa, porque é bem mais prático. Mas não foi isso que aconteceu. Eu não fui com o meu carro, porque se eu fosse com o meu carro até a casa dos meus pais, eu chegaria atrasado e perderia o voo. Mas nada é por acaso. Então, quando eu retornei, eu precisei pedir esse carro de aplicativo. E quando eu encontrei esse motorista de aplicativo, por algum motivo, ele se sentiu muito confiante em compartilhar comigo o momento no qual ele estava vivendo. E ele me contou muitas coisas que, sabe, só ele sabe o peso de tudo aquilo. É um momento muito difícil que ele está vivendo. Ele se sentiu confiante em me contar que, por algum motivo, ele entendeu que era o momento de abandonar o seu emprego, de pedir demissão. Ele tinha uma carreira bacana, instrumentista de uma banda muito famosa, e ele já estava com eles há muito tempo. Financeiramente era bom para ele. Ele também decidiu separar da esposa, a esposa que com ela ele tinha, se não me engano, 2 filhos. As coisas não estavam indo muito bem, então ele acabou conhecendo outra pessoa, foi para um outro estado e, passado um tempo, as coisas começaram a ruir, a decair, e foi aí que ele começou a refletir e entendeu que seria a hora de retornar ao Rio, depois também de ter se afastado de Deus. A comunhão dele com Deus começou também a fraquejar. Então, diante desse cenário aí, eu tive uma palavra para compartilhar com ele. Por isso que eu disse que nada é por acaso. Eu tinha que entrar naquele carro e levar aquela palavra para ele. E isso não são palavras minhas, tá? Segundo ele mesmo. Eu agradeço a Deus porque, assim como Jonas pôde levar uma palavra ao pessoal de Nínive e ele não queria levar, aquela palavra que ele levou para Nínive, toda aquela paciência que Deus demonstrou para com Jonas, era para a vida do próprio Jonas. Então, às vezes, quando Deus usa você para levar a palavra para alguém, é Ele mostrando o amor dele por tua própria vida, para a vida do ouvinte também, claro, mas serve para você primeiro, assim como serviu para mim. Então, quando esse camarada, esse querido, me contou esse momento terrível que ele estava passando, eu lembrei de algumas passagens da Bíblia. E hoje eu estava relembrando essa história. Eu lembrei de uma palavra e eu vou compartilhar essa palavra com você. Como que eu creio que Deus ele trabalha na vida de muitas pessoas, inclusive na minha, viu? Esse texto que eu estava refletindo, ele está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 6. Palavras de Jesus. Se você não puder fazer leitura agora,
Inclusive, esse vídeo eu estou gravando na madrugada. Mas assim que você estiver acompanhando esse vídeo e puder fazer leitura junto, é muito útil, é diferente. Você tem a oportunidade de emergir e se colocar dentro daquela história, como se você tivesse sentado ao lado de Jesus e ele te contando isso. Então vamos lá, palavras de Jesus. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6, ele conta pra gente a história, a parábola da figueira estéril. E a história é a seguinte, um homem que tinha uma plantação de uvas e na plantação de uvas ele tinha uma figueira. Jesus diz que era o terceiro ano em que o dono daquela plantação ele ia até a figueira, porém não conseguia extrair os frutos, ela não dava frutos. Então ele pede ao vinicultor, que era o responsável por cuidar daquela plantação, ele pede que o vinicultor arranque aquela figueira, porque ela estava ocupando um lugar privilegiado, uma terra boa, e não dava frutos. Então o vinicultor, ele, ele opera uma intervenção e ele pede aquele, perdão, ele pede aquele dono da plantação para que dê a ele um ano, para que ele pudesse cavar no entorno daquela figueira e tratar ela com adubo, na esperança de que naquele prazo de um ano ela viesse dar frutos. E vamos lá, na aplicação na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, que é onde as coisas pegam de verdade, não só na teoria. O que a gente aprende com isso? Nos textos originais, nos textos mais antigos, quando a gente faz a leitura dessa parábola, tem um detalhe que é muito importante, que é quando Jesus fala do adubo, os textos mais antigos, eles vão nos permitir uma leitura com a palavra esterco, esterco mesmo. Então, que eu quero dizer com isso? Há momentos na nossa vida que a graça de Deus, ela se manifesta quando a gente tem essa pausa, essa reunião consigo mesmo, como aquele camarada motorista de aplicativo, ele teve a oportunidade de compartilhar comigo, de falar, Kevin, eu cheguei a um momento da minha vida em que eu olhei para trás e eu vi que eu só fiz besteira. Eu estava com a cabeça cheia e eu acreditei em mim mesmo, acreditei em outras coisas, em outras pessoas e tomei só decisões equivocadas. Eu abandonei uma carreira que eu tinha de muitos anos. Ele falou que isso não doía tanto nele, mas outras situações sim. Ele abandonou a esposa, como eu já disse. Ele falou que eu abandonei a minha esposa, a minha esposa que eu tenho os meus filhos com ela, a minha carreira, e eu me afastei de Deus. Então, Kevin, hoje eu chego aos 37 anos para recomeçar, voltando para o Rio e dirigindo um carro de aplicativo. Esse é o meu momento hoje. É muito duro para mim recomeçar com 37 anos, cara. É duro, 37 anos. E eu fiquei pensando naquilo. A que ponto a pessoa chega em pensar que é duro recomeçar com 37 anos? Quando a gente está passando por um momento que a gente não quer passar, a nossa mente joga contra a gente. A gente pensa que com a idade que a gente está, 37 anos que ele estava, novo, a gente pensa que é difícil e que é duro recomeçar. Duro pode até ser, mas não é o fim do mundo como ele estava pensando, sabe? 37 anos, é vida. Se você estiver assistindo esse vídeo com 90 e poucos anos
e tentando se restabelecer com alguém, com alguma situação, tentando reencaixar as peças, tentando se reconectar com Deus, meu irmão, eu quero que você saiba que isso é graça de Deus. E aí que eu faço um paralelo com o que Jesus falou na parábola da figueira estéril. Quando o vinicultor, que era quem cuidava, o responsável por cuidar daquela plantação, ele pede mais um tempo para que ele pudesse cuidar com adubo, que era estrume, daquela figueira que não estava dando frutos. É como se você e eu fôssemos aquela figueira e quando a gente estivesse sendo tratado com adubo ali, é como se hoje você, eu, aquele motorista de aplicativo, estivéssemos em um momento de reunião só nós mesmos e Deus. E a gente olhando, olha, não era por aqui que eu deveria ter ido. Não era isso que eu deveria ter feito. Eu feri muito o meu relacionamento com Deus, com as atitudes que eu tomei. Eu feri pessoas. E hoje tudo que eu queria era restabelecer essas conexões. Talvez algumas conexões não sejam mais para serem restabelecidas, vamos dizer assim. Mas a conexão com Deus você pode sim restabelecer e colher frutos disso aí, que é a reconstrução de novas situações na tua vida. Então, meu amigo, a minha palavra para você hoje e a palavra que eu compartilhei com ele também e que um dia serviu para mim é essa: se você está nesse momento olhando para a tua própria vida, não importa com que idade você está agora, mas se você está arrependido, se você olha para as tuas próprias escolhas equivocadas, para os teus próprios erros, e você fala, meu Deus, quem eu fui até aqui, as coisas que eu fiz, mas principalmente quem eu fui até aqui, e você se arrepende, meu irmão, isso aí é a ação do Espírito Santo de Deus. É como aquele vinicultor cuidando daquela figueira. Isso é ele cuidando de você, fazendo com que você olhe para o teu passado, mas não para te envergonhar, não para te acusar, viu? Mas é para que você veja que tudo aquilo que você fez não valeu a pena. E que se você quiser, é a hora agora, é o prazo que você tem, é o tempo que você tem para você se reerguer. Então, meu amigo, o que eu tenho para te dizer é que Jesus é favorável a você. É isso que você está passando de olhar para si mesmo e querer recomeçar já é uma ação do Espírito Santo de Deus. Então abra o teu coração, assim como um dia eu abri o meu e olhei para mim mesmo, para quem eu estava sendo até então, e pedi a Deus, Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda a recomeçar, me ajuda a mudar, santifica os propósitos do meu coração, muda a minha maneira de enxergar pessoas, minha maneira de enxergar o mundo. Com o tempo, o Espírito de Deus ele foi me mudando. Então, saiba que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, mas só em você estar adquirindo essa mentalidade, estar em reunião consigo mesmo e pensando em Deus, clamando por ele já é favorável a você, viu? Então, essa é a minha palavra. Que o Espírito de Deus ele comece a abrir os teus olhos e que você permita isso, que o Espírito de Deus comece a limpar a sua mente, o teu coração, e que você passe por esse novo nascimento e que você comece a dar frutos. Dar frutos não é você começar a prosperar na vida e começar a se cercar de bens e coisas desse tipo começarem a acontecer. Isso é bom demais, é bênção de Deus, se você estiver fazendo do jeito certo. Mas dar frutos é dar frutos de arrependimento. É você
olhar para trás e falar assim, olha, para cá eu não volto mais. Isso aqui eu não quero mais. Me ajuda, Deus, a ter um coração novo, olhos novos, maneiras novas de enxergar o mundo, e que os meus ouvidos te ouçam, e que eu tenha um coração ensinável para seguir tudo aquilo que o Senhor me orientar, e que as minhas escolhas equivocadas cada vez mais diminuam, e que eu te conheça mais, e que eu te honre mais de todas as formas possíveis, e que eu te ame mais do que os dias que passaram. Curiosamente, essa é uma das orações que eu faço, que eu peço a Deus, sabe? E estou compartilhando com você. Essa é a transformação que eu quero para mim, que eu quero para aquele querido que eu conheci e que eu quero que levante você agora, viu? Muita graça, muita paz de Jesus para dentro do teu coração, da tua mente, que essa mudança ela comece a acontecer em você hoje. Grande e forte abraço.